paz do Senhor, queridos e amados irmãos, você está mais uma vez no IAD EBD, o seu canal da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Joinville. Eu sou o pastor Anderson Fábio e hoje, mais uma vez, vamos tratar de subsídios da Escola Bíblica Dominical, hoje na lição número 6, que tem por título As Nossas Armas Espirituais. Nessa lição nós vamos tratar um pouco sobre essa questão da armadura, quais são as armas espirituais que Deus nos deixou. E, com certeza, esta aula vai ser de suma importância para o crescimento e edificação do seu aluno. E você que está nos assistindo, já pegue a sua caneta, já pegue seu papel, que nós vamos citar bastante textos bíblicos aqui, nós vamos conseguir falar sobre os textos, mas citar para que você possa ler na sua escola bíblica dominical, para que a sua aula seja muito mais produtiva. Então, queridos, nosso texto áureo nos diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. A nossa verdade prática diz da seguinte maneira: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Nesta lição, o autor ele não vai se focar em Efésios capítulo 6, versículo 10, na armadura celestial. O nosso foco aqui vai ser falar sobre a palavra, a oração e o jejum. Claro que numa escola dominical não tem como nós abrangermos todas as questões relacionadas à palavra, à oração e ao jejum, mas de uma maneira bem mais abrangente nós vamos tratar desses assuntos e nós vamos aqui procurar ajudar você, professor, a ter subsídios que venham auxiliar você a ter uma aula mais produtiva neste domingo. Para nós iniciarmos, é importante você tratar disso na sua escola bíblica dominical, é importante dizer que existem pessoas que, em relação à questão da batalha espiritual, possuem dois extremos, que o primeiro é o extremo do exagero, aquela pessoa que tudo que ela vê é o inimigo, tudo que ela vê é demônio que está agindo, tudo que ela vê é questão do inimigo. Você pode trazer até uma ilustração de uma pessoa que estava falando que a pessoa não estava conseguindo ligar o som da igreja, e ela chegou: pastor, vamos orar, o diabo está furioso, eu não estou conseguindo ligar o som da igreja. O pastor foi lá dar uma olhadinha e viu que a tomada estava fora. Falou: irmão, vamos ligar na tomada, se não funcionar a gente ora. Então tem gente que tudo, em vez de olhar primeiro as questões normais, tudo a pessoa exagera, tudo para ela é o inimigo. Nós temos que tomar cuidado com esse exagero. Outro extremo é a negligência, aquela pessoa que nada para ela é ação do inimigo. E para ela tudo é questão física, tudo pode ser explicado de maneira lógica, de maneira física, e nada para ela há uma ação do inimigo. E isso também é um erro, esse exagero, de nós pensarmos que não há uma batalha espiritual, porque bem sabemos que há. Então, nós temos que tomar cuidado com isso e sabermos que nós travamos uma batalha espiritual. Nossa luta não é contra as pessoas, não é contra o seu vizinho, não é contra a pessoa da sua escola, do seu trabalho. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra príncipes nas regiões celestiais, príncipes das trevas, potestades, essas criaturas que estão nas regiões celestiais, que estão sempre comandados pelo diabo para destruir, para matar, para vir contra as nossas vidas, e a nossa batalha é contra esses seres espirituais. E essa batalha, como diz a nosso texto áureo, se nós lutamos contra esses seres espirituais, as nossas armas elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então as nossas armas são espirituais, ok? Então, nessa lição nós vamos tratar de armas espirituais, vamos falar um pouco sobre armas, vamos citar um pouco sobre a armadura celestial, que eu coloquei aqui como subsídio, que é importante nós tratarmos aqui em relação a isso, mas o foco aqui principal é as nossas armas relacionadas à palavra de Deus, à oração e ao jejum. Então, a palavra-chave da nossa lição são armas, são as armas espirituais. E o nosso primeiro tópico fala sobre as armas do crente. E o subtópico primeiro é as armas. Então aqui vai tratar justamente sobre a questão de armas em si. Então quando as armas elas têm a propensão de ser semelhante aos muros de uma cidade, elas têm a propensão de ser questões que nos defendem, principalmente para a nossa defesa, para a defesa do mundo espiritual. Então, assim como os muros de uma cidade protegem a cidade dos ataques dos inimigos, as armas celestiais, a armadura celestial serve, claro, também para nós
atacarmos e vencermos, mas principalmente para a nossa defesa, porque a meta do inimigo é nos tirar da presença de Cristo, não é nos tirar da igreja, mas nos tirar de Cristo. Então ele luta para que nós não venhamos mais estar em Cristo. Inclusive, uma das artimanhas dele é justamente fazer com que nós permanecemos na igreja, mas não estejamos mais em Cristo. Então, principalmente a armadura celestial e as armas espirituais que nós temos são para que nós venhamos permanecer em Cristo e justamente são para que nós venhamos nos defender dos ataques do inimigo. Então, elas são como muros. E a própria lição ela vai citar algumas armas que as escrituras citam. Eu não vou citar os textos, porque a própria lição já possui os textos específicos. Vai falar sobre espada, vai falar sobre vara, que justamente era utilizada para a defesa do rebanho, funda, que justamente foi o que Davi usou, arco e flecha, lança, dardo. Os de defesa são escudo, capacete, couraça, caneleira. Então são algumas armas que a Bíblia cita que nos mostram que ela serve para a defesa e serve para a batalha que eles tinham, e geralmente essas armas que são citadas falam de batalhas literais, de questões que eles iam realmente para a batalha, para a defesa, mas nos serve como exemplos de que nós também temos que estar defendidos, estar preparados com a nossa armadura para nos defender e atacar das questões que estão relacionadas ao mundo espiritual. Ok, queridos? Continuando aqui. Para os cristãos, a arma ela tem um sentido metafórico, como diz a nossa lição, pois o nosso combate não é corpo a corpo com outra pessoa, mas contra um mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. Então, as armas nossas não são literais, não é você pegar a Bíblia e querer tacar numa pessoa, não. As nossas armas, elas têm um sentido metafórico e espiritual, em que se nós utilizarmos bem as armas que estão aqui relacionadas, que nós iremos tratar, nós estaremos preparados contra todo embate espiritual, contra toda a luta que o inimigo vier contra as nossas vidas. É importante você frisar isso com o seu aluno na sua sala. Nosso segundo subtópico fala as estratégias do inimigo. Quais são as estratégias do inimigo? E vai tratar sobre essa questão. Importante dizer que nós não podemos tratar essas questões de maneira leviana, de maneira vã. O nosso inimigo, ele é um ser inteligente, ele é um ser que tem conhecimento e tem inteligência. Ele até tem uma música secular que é o próprio diabo falando, que diz que eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba de massa. E isso é o próprio diabo dizendo mesmo, que ele nasceu há 10 mil anos atrás e não há nada nesse mundo que ele saiba demais, porque ele tem conhecimento e tem experiência muito maior do que eu e você. Então, o nosso inimigo, ele é um ser inteligente. Para termos uma ideia, em Gênesis 3 diz que ele enganou Eva, ele ludibriou Eva. Ele usou da própria palavra de Deus para distorcer a palavra e enganar Eva. Então, isso demonstra uma capacidade cognitiva para enganar a pessoa. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, diz, dentro da interpretação que nós temos, que a maioria dos teólogos vão nesse sentido, que ele enganou uma terça parte dos anjos. O texto diz, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. E entendemos que as estrelas do céu, dentro da simbologia bíblica, está falando dos anjos. Então ele levou a terça parte dos anjos. Para ele levar a terça parte dos anjos, ele enganou a terça parte dos anjos e fez com que esses anjos viessem o seguir. Então vê a capacidade cognitiva de persuasão para ele enganar uma terça parte dos anjos. Outra questão do próprio texto da armadura celestial, lá de Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, diz no versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quer dizer, as ciladas do inimigo não são ciladas que são ciladas que a gente vê, não, são ciladas melindrosas, são ciladas astutas, são ciladas que têm artimanhas da parte inteligente de nós não percebermos, de nós não analisarmos isso e acharmos que é normal e nós acabarmos seguindo e caindo na armadilha do inimigo sem percebermos. Você sabe aquela armadilha que você faz, que você cava um buraco, aí você bota coisas mais leves ali, bota um tapete, aí as pessoas o que fazem? Elas jogam terra, jogam folha, para que a pessoa quando passar, para ela não perceba que tem um buraco. Por quê? Porque ela está disfarçando aquela armadilha. Assim são as armadilhas do inimigo. São armadilhas que são pensadas, são
de maneira astuta, são de maneira cognitiva, não são qualquer coisa. Então, por isso demonstra que o inimigo é um ser inteligente, porque a sua cilada é astuta. O texto da lição vai dizer que no Novo Testamento revela o diabo que é capaz de ludibriar as pessoas. Aí vai tratar, não vou citar o texto bíblico que está na lição, arrebatar a boa palavra do coração, falando daquela que a semente que é lançada no caminho, o diabo vai lá e tira, então ele tem essa capacidade de ludibriar as pessoas para tirar essa palavra do coração delas, buscar altas posições com mentiras, usar pessoas para atrair, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com falsas doutrinas. Então o diabo tem essa capacidade cognitiva, inteligência para enganar as pessoas, para persuadir as pessoas. E por isso que nós não podemos tratar de maneira vã as questões relacionadas com o inimigo. E nós temos que tomar cuidado com essas artimanhas do inimigo, com o laço do passarinheiro, com as armadilhas que o inimigo prepara para que nós venhamos cair sem percebermos. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar vigilantes, atentos, de maneira sã, procurando enxergar essas armadilhas. Outra questão aqui é que o inimigo ele tem um poder limitado. Então, nós temos que saber as suas estratégias e saber que ele tem poder, o poder limitado. Deus tem todo o poder, mas o inimigo também tem poder. Então, por isso que nós não podemos tratar essas questões de maneira vã, de maneira leviana. Tratar com seriedade essas questões relacionadas à batalha espiritual. Ok? Então, para nós termos uma ideia, lá no livro de Jó, diz que o inimigo foi com os filhos de Deus, com os anjos, apareceu lá e Deus questiona, começa a conversar sobre Jó e o diabo fala, não, mas tu deu tudo para ele, então toca nos bens dele. E Deus permite que o inimigo toque nos bens de Jó. E o que acontece? O texto diz que fogo caiu do céu. Quem é que mandou fogo do céu? Foi o próprio diabo. Deus permitiu que ele fizesse isso. Quem é que ludibriou os povos para eles irem atacar as plantações o gado e roubar o gado de Jó? Quem é que ludibriou e fez a cabeça desses povos? Foi o próprio inimigo. Quem é que trouxe um redemoinho para matar os filhos de Jó? Foi o inimigo. Então, tudo isso por permissão de Deus, mas demonstrando que o diabo tem poder também, um poder limitado, que é por permissão de Deus as coisas que ele faz, mas tem poder também. Nós vemos lá no embate, na batalha espiritual de Moisés com os magos de Faraó, onde Moisés lança o cajado no chão, o cajado se transforma na serpente, e o texto diz que os magos de Faraó fazem da mesma forma. E conforme as pragas vão passando, os magos conseguem fazer da mesma forma, até chegar uma praga que eles falam, não, isso aí nós não conseguimos fazer, é o dedo de Deus. E eles reconhecem que é o próprio Deus que está manifestando aquilo ali. Mas mostra que pelo poder do diabo, os magos de Faraó conseguiram fazer a mesma coisa que Moisés estava fazendo, mostrando que era um embate de uma batalha espiritual ali e demonstrando também o poder do diabo, que tem um poder limitado. Claro que nós não estamos aqui exaltando o poder do diabo. Nós estamos falando que ele tem poder, por permissão de Deus, limitado, mas que Deus tem todo o poder. Importante você enfatizar isso. Nosso terceiro subtópico, o chefe de toda a força do mal. Aqui vai tratar diretamente do próprio diabo. Então, o texto vai dizer que o apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. O termo diabo, do grego, quer dizer acusador. Também tem o termo Satanás, do grego quer dizer adversário, inimigo, tentador. Então, ele é o chefe de todos os inimigos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 3, diz, então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus. Ali a gente sabe que na tentação de Jesus é o próprio diabo. Então, ele é o tentador, ele é o líder de todo o embate da batalha espiritual, das trevas, é ele mesmo. A Bíblia vai trazer outros nomes que se direcionam ao próprio diabo. João 8,44 chama ele de homicida e mentiroso. Diz, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui diz, direcionando para o diabo, que ele é mentiroso, ele é assassino. Essas são as características relacionadas a esse líder das trevas que tem todo o embate relacionado à batalha espiritual que nós temos. Outro nome relacionado ao próprio diabo é a antiga serpente, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1.
mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então, direciona a serpente, que é o próprio diabo que enganou Eva. Apocalipse capítulo 12, versículo 8 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui está tratando realmente da questão do próprio diabo, que é chamado da antiga serpente. Aí a própria lição vai dizer que também ele é chamado de príncipe das potestades do ar e o Deus deste século. E os textos estão ali na lição que você pode abrir com os seus alunos, que é importante isso. Outro texto que a lição também traz diz: portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Isso aqui é interessante. O inimigo tem um reino organizado, ele tem um reino que tem toda a sua hierarquia dentro da questão de potestades, principados, ele tem todo um reino organizado. E Jesus vai tratar disso em Lucas 11, 18, dizendo: se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso demônios por Beelzebul. Jesus está falando, como é que o diabo vai estar dividido nele mesmo? Isso demonstrando que o quê? Que o reino do diabo, que é o reino das trevas, onde ele tem os seus súditos, que são os demônios, que agem pela autoridade que está sobre ele, e ele que comanda toda essa questão das trevas, é um reino que é unido, que não é dividido, é unido, e eles têm um reino organizado para combater nós, eu e você. Então eles têm uma organização para combater nós, o povo de Deus. Então isso é importante também você frisar com o seu aluno. Nosso segundo tópico diz: as 3 armas espirituais do cristão. Então aqui nós vamos ver as 3 armas que nós já citamos no início, para nós vermos cada uma delas aqui e frisarmos e trazermos alguma coisa também para subsídio aí da sua aula da Escola Bíblica Dominical. Se você está gostando desse vídeo, está nos acompanhando, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, faça um comentário, que isso é importante para o crescimento aqui do nosso canal da IAD EBD. Vamos continuar então. Nosso primeiro subtópico, a palavra de Deus. E aqui é importante frisar sobre a questão do que o próprio texto da armadura celestial vai falar sobre a palavra de Deus. Lá no capítulo 6, versículo 17, diz que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a espada do Espírito e é uma armadura que é utilizada na armadura espiritual. Mas, na verdade, se nós formos analisar profundamente, toda armadura ela está ligada com a palavra. E toda armadura ela é sustentada pela oração. Por isso que vai se tratar sobre essas 3 coisas, que é a palavra, a oração e o jejum. Que tudo isso é o que fundamenta a armadura, que fortalece, que guia e que nos sustenta para que nós venhamos estar como soldados, batalhando pela fé que uma vez nos foi dada. Quando Jesus, e nós vamos tratar isso mais para frente, mas quando Jesus foi combater o inimigo, ele usou a palavra, falou: está escrito. Porque a palavra tem poder em si mesmo para combater as artimanhas do inimigo. Embora nós bem sabemos que o inimigo também conhece a palavra, que quando Jesus combateu o inimigo com a palavra, o próprio inimigo se utilizou da palavra para também tentar enganar Jesus, mas não conseguiu, porque Jesus estava bem preparado e Jesus se utilizou da palavra também para combater o inimigo. Mas a palavra é combatida, é usada para combater o inimigo. Mas muito mais do que nós citarmos a palavra. Porque é muito fácil você ter toda a palavra decorada. Por quê? Porque quando nós vamos analisar a armadura celestial não é você citar a palavra, mas a armadura celestial são algo que está em nós através de Cristo, são qualidades que estão em nós através de Cristo, que nos ajudam a vencer a batalha espiritual. Então, quando nós tratamos da armadura celestial, não é algo espiritualmente que você vai ficar fechando o olho, pensando que não, eu estou com a couraça, não. É que você realmente, pela fé, tem que tomar posse do que a armadura celestial coloca dentro das palavras que são citadas aqui e também tem que viver a palavra para que essa armadura seja verdadeiramente pronta para que você venha ter um embate espiritual. Quando nós tratamos da armadura, fala sobre a justiça como uma couraça. Quer dizer, a justiça de Deus é como uma couraça nossa. Ou seja, a justiça de Cristo em nós protege todos os nossos sentimentos, porque a couraça, ela protegia todos os órgãos principais, os órgãos vitais do corpo, e principalmente o coração. E quando se trata de coração, fala da questão dos sentimentos. Então, a justiça de Cristo
ela protege todos os nossos órgãos vitais, nos dá vida em Cristo, porque é a justiça de Cristo em nós que faz com que nós venhamos ter vida em Deus. Então é essa justiça, mas não somente essa justiça de Cristo em nós, mas nós buscarmos a justiça de Deus no nosso dia a dia, porque diz lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, buscar o reino de Deus e a justiça de Deus é viver o evangelho na sua plenitude, é viver a justiça de Deus, é viver o sermão do monte, é procurar cada vez mais ser inundado pelo amor de Deus e viver cada vez mais o evangelho, para que a justiça de Deus venha estar impregnada em nós como uma couraça, e assim nós conseguimos vencer as batalhas espirituais. Outra questão é o evangelho como sapato, né? Diz que o evangelho é os nossos calçados. Por quê? Porque o calçado romano, ele tinha travas e era o calçado que fazia com que o romano não saísse do lugar. E se viesse alguém contra ele, ele com escudo, ele ia permanecer no mesmo lugar, porque a meta do inimigo é nos tirar do lugar em que nós estamos, que é em Cristo. Então, se ele nos tirar de Cristo, ele venceu a batalha. Então, nós temos que ter o evangelho nos nossos pés, porque é o evangelho que nos firma cada vez mais em Cristo. É o evangelho que cada vez mais faz com que nós venhamos estar cada vez fortalecidos e enraizados na pedra que é Cristo. Enraizados nessa terra que nos fortalece, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Então, é esse evangelho que nos dá firmeza. A fé como escudo, quer dizer, a fé, a nossa confiança em Deus, ela vai nos proteger de todas as setas do inimigo. Embora o inimigo lance a seta de desânimo, o inimigo fala que nós não prestamos, o inimigo vem falar que nós não vamos conseguir, a nossa confiança naquilo que Cristo fez, a nossa fé em Cristo, faz com que todos esses dardos sejam apagados, que todas essas setas sejam eliminadas, porque nós confiamos em Cristo, nós cremos em Cristo e isso é eliminado. Eu estou falando aqui de uma maneira bem breve aqui para que você possa utilizar na sua sala de aula. Para nós encerrarmos aqui essa parte, a salvação como capacete, quer dizer, se a nossa mente está ligada com a salvação, se a nossa mente estiver ligada sempre naquilo que Cristo, no céu, nas coisas do alto, como diz Colossenses capítulo 3, né? Pensar nas coisas do alto, se a nossa mente estiver totalmente em volta com a salvação, o inimigo não vai conseguir atingir a nossa mente, o inimigo não vai conseguir nos enganar, nos ludibriar, porque a nossa mente ela está fortalecida, pensando sempre que nós somos salvos, que nós somos uma nova criação, que a nossa cidade não é aqui, a nossa cidade é nos céus. A salvação, ela domina a nossa mente. E o inimigo não consegue chegar na nossa mente, porque ela está dominada com a salvação. Então, isso mostra também a batalha é vencida quando a salvação está na nossa mente. E isso mostra que quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais nós conhecemos, a probabilidade é maior de nós vivermos conforme as Escrituras. Por isso que é importante nós conhecermos a Bíblia. É importante você enfatizar isso para os seus alunos, que eles não faltem na escola bíblica dominical, que eles participem dos cultos de ensino na sua congregação. Aqui na nossa região, os cultos são na terça-feira à noite, mas outras regiões às vezes mudam. Mas é importante enfatizar os cultos de ensino. Se na sua igreja tem somente escola bíblica dominical e não tem culto de ensino, é importante colocar um culto de ensino, porque isso fortalece o povo de Deus para que eles venham vencer as suas batalhas espirituais. Nosso segundo subtópico, a oração. E aqui vai falar sobre a outra arma que nós temos, que é a oração. E, mais uma vez, nós utilizamos como base o texto de Efésios, que é sobre a batalha espiritual, que Efésios 6,18 diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, é importante aqui que dentro da batalha espiritual, o texto cita a oração. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois, na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste, um alinhamento para a armadura toda. Então, assim, a oração ela não está dentro da armadura, porque a oração é aquilo que sustenta a armadura. Não tem como você falar que você está revestido com a armadura de Deus, revestido com a armadura celestial, se você é uma pessoa que não ora. Até porque o texto vai dizer, de Efésios 5:18, orando em todo o tempo. Isso quer dizer que nossa oração ela tem que ser contínua. E isso embate lá com 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que diz, orai sem cessar. A oração ela tem que ser contínua. A nossa ligação com Deus ela tem que ser diária, contínua. Salmo 55:17, que é o texto que a lição usa, diz, à tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Quer dizer, de manhã, à tarde, à noite,
em todo tempo eu estarei orando. Quer dizer, a nossa oração ela tem que ser contínua. A nossa comunhão ela tem que ser contínua. E todo tipo de oração ali diz, orar em todo tempo, com toda oração e súplica por todos os santos. Quer dizer, nós temos que orar a Deus em comunhão, temos que suplicar a Deus. A súplica fala de clamor, fala de se humilhar, de solicitar o agir de Deus, é suplicar a Deus. Então nós temos que orar em comunhão, temos que suplicar, e também fala de oração intercessória, orando por todos os santos. E isso que nós temos que saber, que a oração ela tem que ser contínua, nós sempre temos uma pessoa para orar, nós sempre temos algo para conversar com Deus, e isso tem que ser em todo o momento. Então, a arma da oração, ela tem que ser usada em todo instante. Nós vemos lá que, no Antigo Testamento, o incenso era o sacrifício que era feito todos os dias. Todos os dias tinha que ser queimado incenso. E o incenso, conforme Apocalipse 5:8, diz que o incenso são as orações dos santos. Se no Antigo Testamento eles oravam todos os dias, porque muitos de nós não oramos todos os dias. Às vezes tem pessoas cristãs que ficam 1 dia, 2 dias sem orar, e isso não pode acontecer. Embora a oração ela tenha que ser sem cessar, nós temos que ter momentos de oração, conforme diz Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto ora a Deus. Então tem que ter momentos de oração. A oração ela tem que ser contínua. Nosso terceiro subtópico, o jejum. E aqui nós vamos nos abranger um pouquinho mais de tempo para nós tratarmos um pouco mais de jejum, que é algo que não é tratado tanto. Então, o jejum, o que é jejum primeiramente? A lição não vai trazer, mas eu achei importante que nós trazemos como subsídio para a sua aula de domingo. O jejum é a abstinência de alimentação ou o espaço de tempo que se dá o jejum. Há duas espécies de jejum. Aqui, o John Davis vai trazer, que é o voluntário e o involuntário. E aqui ele vai trazer alguns exemplos de jejuns involuntários por dentro da Bíblia. Quer ver uma coisa? Às vezes o jejum involuntário é ocasionado pela falta de apetite ou por alguma situação que fez com que você não pudesse estar se alimentando, como Moisés. Moisés, ele ficou 40 dias no Sinai. Como ele foi para receber a orientação de Deus, ele não tinha o que comer, ele ficou 40 dias lá sem comer. Ele não fez um propósito, eu vou subir neste monte e vou ficar 40 dias sem comer. Não, ele foi e pela circunstância que ele estava, ele ficou sem comer e foi um jejum involuntário. Outro jejum involuntário é o de Elias, quando ele caminhava para o Horebe. Então ali ele ficou sem comer porque ele estava caminhando para chegar até o Horebe. Então foi um jejum involuntário. E o autor ainda cita a questão do próprio Jesus. O texto diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Mas ele foi levado ao deserto e lá ele ficou 40 dias sem comer. Quer dizer, foi um jejum que ele foi levado e de lá ele ficou sem comer, como um direcionamento para um jejum involuntário. Então, aqui está alguns exemplos de jejum involuntário. O jejum voluntário. O jejum voluntário é geralmente por motivos religiosos, quer dizer, a pessoa jejua porque ela quer fazer um propósito de oração e de humilhação diante de Deus. Então o jejum ele tem esse aspecto de se humilhar diante de Deus, de você se abster do alimento para que você venha se humilhar e afligir a sua alma para se aproximar mais de Deus. E é levado nesse sentido no Antigo Testamento. Uma coisa que é interessante é que nós notamos a ausência da obrigação do jejum no Antigo Testamento. Não existia uma obrigação de se jejuar sempre. A única coisa que se tem, está lá em Levítico 16, 29, de que era uma palavra que estava ligada ao jejum, que fala sobre afligireis as vossas almas, e a maioria entende que aqui está falando sobre jejum, quer dizer, vocês vão jejuar, vão afligir a sua alma. E esse jejum era feito somente uma vez no ano, no dia da expiação, onde todo o povo deveria jejuar e afligir a sua alma para a manifestação do sacrifício pelo pecado de todo o povo, que era o dia da expiação. A primeira vez que a Bíblia cita o jejum, está lá, que uma pessoa jejuou, está lá em 2 Samuel 12, 22, onde Davi fica sem comer por causa do seu filho que morreu, que era o filho que ele teve com a Batseba, que foi a mulher que ele traiu, que era a esposa de Urias, e que houve essa questão do adultério e depois o assassinato. Então, essa mulher ela tem um filho, e é o filho de Davi, e ele acaba morrendo, e ele acaba ficando doente, e Davi jejua, ele fica sem comer, e ele diz que ele só irá comer após a criança ser curada. E a criança acaba morrendo, e daí ele vai
comer. Então, essa é a primeira menção de uma pessoa que jejua. E outra questão que o Antigo Testamento também mostra é o jejum público. Quando a nação estava em pecado, quando a nação estava distante da presença do Senhor, se fazia um jejum público, onde todo o povo jejuava. Isso aí está lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 6, que diz: E congregaram-se em Mispá e tiraram água e derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia. E disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel. Então aqui mostra um jejum público de toda a nação, jejuando juntas com o propósito de se humilharem diante de Deus. Então nós vemos que o Antigo Testamento mostra o povo todo se voltava em jejum. E nós vemos um exemplo muito clássico, né, de Jonas. Quando Jonas vai pregar em Nínive, toda Nínive jejua. E o rei de Nínive diz, inclusive, que nem os animais poderiam comer, fazendo um jejum de humilhação diante da palavra que Jonas traz a eles. Então, é uma manifestação toda do povo se humilhando diante de Deus. E outra questão importante é que o jejum verdadeiro, conforme um texto do Antigo Testamento que nós vamos citar aqui, o jejum verdadeiro é a abstinência de alimentos, claro, mas também envolve a abstinência da iniquidade dos prazeres ilícitos. Então, quando você jejua, você tem que cada vez mais se voltar para Deus. O jejum é um momento que você se volta para Deus. Então, às vezes você vai estar jejuando e vai lá e está vendo algo que não vai agradar a Deus, ou conversando coisas que desagradam a Deus, ou até mesmo vai e está envolvido com coisas. Então, o jejum é uma prática em que você tem abstinência de alimentos, mas também abstinência dos prazeres, da iniquidade dos prazeres ilícitos. Isso aí está lá em Isaías 58, do versículo 5 ao 7, diz... O texto todo, tem mais textos que diz, mas eu peguei só esses textos para ficar mais fácil aqui para nós. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem em um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si um saco de cinza? Chamarias tu isso de jejum e de aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então, Isaías está tratando o quê? Deus está falando o quê? Porque você faz jejum, você jejua, você fica sem comer, mas você não ajuda o necessitado, você não pratica a questão do próprio evangelho, você não vive o evangelho na sua forma genuína, e você jejua. Então, não é esse o jejum que Deus quer, não é somente abstinência de alimentos, é que nós venhamos nos consagrar, ter abstinência de alimentos, mas também venhamos viver o evangelho. É nesse sentido que o jejum está ligado. Outra questão também que Jesus tratava a respeito do jejum é que os fariseus, eles jejuavam, né, conforme o texto da parábola do publicano, do fariseu e publicano, ele diz que ele jejuava 2 vezes por dia. E dá a entender que os fariseus faziam isso, eles jejuavam 2 vezes por dia. Mas uma das questões que Jesus repreendeu são aqueles religiosos que jejuavam e faziam cara de jejum, eles iam cansados, tudo. Mas por que você está assim? Não, é que eu estou jejuando. Eles queriam demonstrar, eles queriam mostrar que estavam jejuando. Então Deus não se agrada disso. Quando nós jejuarmos, nós temos que lavar o nosso rosto e não demonstrarmos a ninguém que estamos jejuando, mas somente em secreto a Deus, que recebe a nossa consagração e nosso relacionamento com Ele. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Agora, não é errado. A gente que tem medo, né? Você está se consagrando, você vai na casa de alguém e a pessoa oferece para você um bolo e você fala, não quero. Não, mas você não gosta. Não come. Não é errado você falar, não, querido, eu estou em consagração hoje, eu não vou comer. Não é errado isso, a questão é o seu coração. Não é você falar para meus irmãos, eu estou em consagração 40 dias já. E daí quer se exaltar pela consagração. Mas não é errado você avisar a pessoa para que, com respeito, para a pessoa vir entender que você não vai comer, não querendo se desfazer do alimento, mas porque você colocou um propósito diante de Deus e está em consagração. Ok? Então é importante isso também, porque a questão maior está relacionada ao nosso coração. Então a Bíblia vai nos mostrar também, isso é importante você anotar também, que os discípulos de João Batista jejuavam e os de Jesus não jejuavam enquanto estavam em sua companhia. Então,
ali há um embate, né? Pergunta para Jesus, mas os discípulos de João Batista jejuam e os seus discípulos não jejuam. E daí Jesus explica que enquanto ele estivesse com eles não iriam jejuar, mas futuramente jejuariam. Isso aí está em Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15, Marcos 2, 18 e o 19 e Lucas 5, 33 ao 35. Então está os textos para que você venha anotar. Outra questão, que não há preceito no Novo Testamento que nos obrigue a jejuar, ok? Não há preceito no Novo Testamento. O jejum é algo voluntário que nós fazemos pegando os preceitos e os princípios do Antigo Testamento e vemos também pessoas jejuando no Novo Testamento, como nós iremos analisar. Então nós pegamos isso e seguimos o mesmo padrão, mas não é obrigatório a pessoa jejuar, porque na verdade no Evangelho o que Deus quer receber de mim e de você é um sacrifício voluntário, isso também era no Antigo Testamento. Então não havia uma obrigatoriedade, mas o jejum era feito justamente para buscar orientação da parte de Deus. E esse texto é importante você notar também, Êxodo 34, 28, Deuteronômio 9, 9, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16 e 23, mostram pessoas que estavam jejuando, buscando a orientação de Deus. Moisés, quando ele vai e fica os 40 dias, ele vai e ele diz em Deuteronômio que ele fez isso porque ele estava esperando Deus lhe dar os mandamentos. Quer dizer, ele jejuou, estava em consagração, aguardando uma orientação de Deus. Então, também você pode jejuar buscando uma orientação de Deus. Está relacionado a esse sentido. Ok? No Novo Testamento mostra que o Senhor Jesus jejuou. Nós vemos aqui em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 4, né, que Jesus jejuou. E também disse que os seus discípulos fariam, né? Nós trouxemos alguns textos aqui, mas Mateus 9, do 14 ao 17 também cita, e como nós já citamos o texto de Lucas 5, 33 ao 39. A igreja primitiva também usava a prática do jejum, buscando orientação divina. E até o texto fala, em Atos 13, do 2 ao 3, mostram eles jejuando, buscando orientação divina relacionada aos obreiros que iriam separar para enviar. Então diz o texto, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despedindo. Quer dizer, eles estavam jejuando, o Espírito Santo levantou alguém, falou para separar Barnabé e Saulo, e eles jejuaram de novo para despedir eles. Então, eles estavam em constante jejum, constante consagração para fazer conforme a vontade de Deus. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião do seu próprio ministério. Ele vai dizer em 2 Coríntios 6,5, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. E o capítulo 11, versículo 27 diz, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Então, o jejum era uma prática que o apóstolo Paulo colocava constantemente na sua vida. Então era algo que ele utilizava para a sua vida espiritual. Por isso que é importante o jejum. O jejum é algo glorioso que nos auxilia a ter uma intimidade com Deus. Vamos para o nosso terceiro subtópico, Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Agora, a lição ela vai citar novamente a questão das 3 armas, levando para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, algumas questões nós passaremos por cima, porque já citamos aqui, e outras nós vamos nos aprofundar. Então, o primeiro subtópico, ele trata vencendo o diabo com a palavra. Nós já mencionamos isso, né? Que Jesus, ele venceu o diabo se utilizando a palavra. Só que o texto aqui, ele vai se basear bem na leitura bíblica em classe, que não cita somente Jesus no deserto, mas Jesus no deserto, vencendo o diabo com a palavra, mas depois lá em Nazaré, Jesus também cita uma palavra e ele se apropria dessa palavra dizendo que o cumprimento daquela profecia estava nele, quer dizer, ele se apropria do texto bíblico para ele, e isso é importante também. Então é importante nós utilizarmos as escrituras como uma arma de defesa do inimigo. O inimigo, ele vai falar algo para nós e nós temos a palavra de Deus como o sustento da nossa alma e como a fortaleza contra o que o inimigo vai levar contra nós. Então, se nós conhecemos cada vez mais a palavra, conhecemos as promessas de Deus, estamos estruturados na palavra, quando o inimigo tentar nos ludibriar, como ele tentou com Jesus e não conseguiu, por quê? Porque Jesus conhecia muito bem as Escrituras e Jesus combateu ele com as Escrituras. E como você vai vencer a batalha e combater a sua batalha se não conhece a Escritura muito bem? Então é importante você tratar isso com os seus alunos, que é importante nós termos
conhecimento das Escrituras. E tem pessoas que elas sabem tudo de livros seculares, elas sabem tudo de séries que passam nos streamings, nos canais, elas sabem tudo que está passando em campeonatos de esporte, ela sabe tudo que está acontecendo lá fora, mas ela não sabe o que a Escritura está dizendo. Então essa pessoa, ela dificilmente vai conseguir vencer a sua batalha cotidiana, porque quando o inimigo lutar contra ela, ela não vai ter o conhecimento das Escrituras para combater o inimigo. E por isso que é de suma importância nós seguirmos o exemplo de Jesus, que conhecia bem a palavra para combater as artimanhas do inimigo contra as nossas vidas. Outra questão que foi citada aqui é na segunda passagem, né, que fala sobre Jesus pegar o texto de Isaías e colocar isso como um cumprimento. A lição vai tratar sobre isso e você está estudando a lição, você sabe, você já leu e conhece que a lição vai falar sobre isso. É importante nós frisarmos aqui, para que você venha ter o conhecimento, que é importante nós não somente lermos as Escrituras, mas tomarmos posse das promessas de Deus a nós. Tem uma frase que se tornou clichê que diz que eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Então, nós tomamos posse daquilo que a Bíblia diz que é nosso. Nós tomamos posse da vitória, nós tomamos posse da vida cristã, nós tomamos posse daquilo que Cristo conquistou para nós. Tem um hino antigo que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Então, aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós, aquilo que a palavra diz que é nosso, aquilo que a palavra diz que nós somos uma nova criatura. A Bíblia diz que o pecado não tem mais poder sobre nós. A Bíblia diz que nós somos mais os que vencedores por aquele que nos amou. Todas essas promessas nós temos que tomar posse para nos fortalecermos em Deus. E isso é importante relacionado à palavra. Então é importante você frisar isso com o seu aluno. Outra questão importante relacionada à palavra é nós orarmos a palavra. Você pegar e tomar posse da palavra e você orar como que se aquela palavra fosse para você, você orar aquela palavra como para orando como para outra pessoa. Trouxe aqui um Efésios capítulo 1, versículo 16. Você não precisa pegar somente oração, pegar outros textos também é importante. Que diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, aí você pode orar, para Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, me dê o conhecimento, me dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, ilumina meus olhos, os olhos do meu entendimento, para que eu saiba qual é a esperança da minha vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre mim, que eu que creio, segundo a operação da força do seu poder. Então eu estou pegando a palavra e orando para mim, como se fosse para mim, e tomando posse dessa palavra para mim. Isso é importante também você ensinar o seu aluno a orar a palavra, a pegar a palavra. A palavra ela tem que estar 24 horas na nossa mente, no nosso cotidiano. Nosso segundo subtópico, vivendo em oração. Então aqui eu vou tratar de algumas questões relacionadas à pessoa do Senhor Jesus orando, que é a ênfase da lição. Então, o evangelista Lucas mostra Jesus orando em diversos lugares, mas tem outros evangelistas que também vão citar Jesus orando. Mas olha que interessante, Lucas vai dizer que quando eles vão para o monte da transfiguração, diz que eles vão para o monte para orar. Então Jesus era uma pessoa que orava no monte também. Lucas 9, 28 diz, e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro e João e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Quer dizer, o propósito de subir ao monte da transfiguração foi para orar. Aí tem pessoas que vão talvez questionar, mas pastor, pode orar no monte? Querido, você pode orar no monte, pode orar no quarto, pode orar no banheiro, pode orar na cozinha, pode orar na sala, você pode orar em qualquer outro lugar. Você não pode, só não pode fazer estes lugares mais santos que o outro. Dizer que o monte é mais santo que a igreja é errado. Dizer que a igreja é mais santa que nosso quarto é errado. O lugar não faz. Nós temos que orar em todos os lugares. A igreja é de suma importância para a nossa oração em conjunta, para a nossa oração coletiva. Mas se você quer orar no monte, porque tem mais liberdade, que lá ninguém não vai tocar o celular, ninguém vai te chamar e você consegue orar melhor, não há problema nenhum com isso. Entende? Se você não vai orar no monte, mas vai orar no meio do mato, não tem problema. O importante é nós orarmos, entende? Então, as pessoas muitas vezes oram no monte porque vê Jesus orando no monte e querem fazer igual.
Mas o monte ele não é mais santo do que o outro lugar e não há questões relacionadas aqui. Ah, lá no monte Deus ouve oração, lá no monte tem... Não, isso é misticismo religioso, mas é importante, suma importância nós orarmos. Jesus também orava para tomar decisões importantes e ele orava muito. Lucas 6, 12 e 13 diz, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Quer dizer, Jesus passou a noite toda orando para escolher os 12. Você entende? Olha, ele passou. Jesus, nós não estamos falando de Paulo, de Pedro, de João, estamos falando de Jesus. Jesus passou a noite orando para tomar uma decisão importante. E se nós analisarmos, né, ele escolheu 12 e um ainda ia o trair. Então, ele passou a noite orando e teve um ainda que ia o trair. Então, para os irmãos terem uma ideia de como é a oração. E é importante nós pegarmos Jesus como nosso maior exemplo. Jesus levantava cedo para orar. Marcos 1:35. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Quer dizer, quando o sol nem saiu, Jesus levantava e ia orar. Jesus levantava cedo para buscar a Deus, para orar, para ser exemplo para nós. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, pois ele estava em oração. Quer dizer, ele só ensinou a oração do Pai Nosso porque pediram para ele ensinar para orar. Por quê? Porque ele estava orando. Isso aí está lá em Lucas 11:1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou de orar, lhe disse um dos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Quer dizer, as pessoas só pediram para Jesus, para que ele ensinasse elas a orar, porque Jesus estava orando, Jesus estava em oração. E daí nós temos o belo Pai Nosso, esta oração extraordinária do Pai Nosso, que não é errado você orar o Pai Nosso, tá? Não é errado orar o Pai Nosso. O errado é pegar o Pai Nosso como uma oração, como um amuleto. Não é errado porque é a palavra. Agora, essa bela oração, esse modelo de oração do Pai Nosso foi dado porque Jesus estava em oração. E ele, como exemplo de oração, eles viram ele orar e falaram assim, nós também queremos orar como tu ora, nos ensina a orar. E daí ele deu o modelo de oração com o Pai Nosso. Jesus também intercedeu por pessoas. Está lá em Lucas 22:36. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Próprio Jesus orou por Pedro, intercedendo por ele, para que ele permanecesse firme. Então nós pegamos esses modelos de oração e vemos que se Jesus, que Jesus orou, nós também temos que ter uma vida de oração. Nosso terceiro subtópico, vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar na oração, o Senhor Jesus jejuava, como nós vimos lá em Lucas capítulo 4, que cita Jesus 40 dias no deserto sem se alimentar. Isso é importante porque tem muitas pessoas, a lição vai falar sobre isso, que ensinam que não precisa orar. Não há necessidade não há necessidade de jejuar. O jejum é algo passado, o jejum está ligado à lei, o jejum é isso. Não, é importante nós jejuarmos. É importante termos esse período de jejum. Se Jesus jejuava, e como nós vamos ver, se a igreja primitiva jejuava, como nós vimos, é importante nós jejuarmos também. Porque assim, ó, o que nós temos que ter é o autocontrole sobre a nossa vida. E isso é uma das maiores dificuldades. O fruto do Espírito, ele tem como carro-chefe, o início, o amor. Mas ele tem como última coisa para nós termos o nosso fruto espiritual, o domínio próprio. Por que o domínio próprio, a temperança é por último? Porque ela é o mais difícil. Porque se você tem temperança, você tem domínio próprio, você já dominou todo o fruto espiritual. Então, o domínio próprio é o mais difícil. E como nós nos dominamos? Quando nós dominamos a nossa vontade. Nós dominamos a nossa vontade. Então, assim, o domínio próprio está ligado a você dominar a sua vontade. E quando nós deixamos quando nós fazemos jejum, o que nós fazemos? Nós deixamos de comer. Nós estamos regulando uma das vontades naturais do nosso corpo, que é a alimentação. Então, quando você está regulando essa vontade natural, você está assumindo o controle do seu próprio corpo, dizendo, corpo, quem manda nas vontades do meu corpo sou eu. Não é as vontades naturais, não é a minha natureza. Quem manda no corpo sou eu. Eu tenho que ter domínio sobre isso.
E claro que esse domínio ele vai sendo dado pelo poder do Espírito Santo. Mas o jejum ele vai trazendo esse domínio para que você venha se dominar por completo e venha produzir o fruto espiritual por completo. Então o jejum é de suma importância e claro que tem os propósitos de nós nos humilharmos diante de Deus, afligirmos a nossa alma e temos um relacionamento mais próximo com Deus. Você vê o próprio Paulo ele já começou a jejuar quando se converteu, irmãos. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 8 e 9, diz: E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Quer dizer, Saulo falou, se eu estou assim agora, eu tive uma visão espiritual, eu me rendi ao Senhor, eu vou jejuar, eu vou ter um relacionamento maior. E depois Ananias vai lá e ora por Saulo, e Saulo é batizado com o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo e é revestido de poder para que ele possa fazer a obra do Senhor e ser, depois de Jesus, o maior missionário que nós tivemos na igreja primitiva, onde ele pregou o evangelho. Por quê? Porque era uma pessoa que constantemente estava em consagração, em jejum, buscando intimidade com Deus através do jejum. Queridos, então essa é a nossa lição. Nós vamos ler a conclusão aqui para nós encerrarmos, que diz assim: o nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso, não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais, palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do inimigo. Nós só iremos vencer se tivermos uma vida de conhecimento bíblico profundo, oração e consagração, jejum, para que nós venhamos nos fortalecer a nossa vida espiritual. Que você tenha uma excelente aula neste domingo. Espero ter compartilhado subsídio suficiente para que você tenha uma excelente aula e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.